Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e seja muito bem-vindo também à minha casa, né, gente? Que toda vez que eu gravo vídeos para o meu canal ou para o meu IGTV, eu gravo dentro da minha casa, então se sintam à vontade, a casa também é de vocês. Eu me chamo Leandro Moraes e nesse vídeo de hoje eu resolvi contar para vocês um pouco sobre a minha experiência pessoal de conseguir um trabalho aqui na Califórnia, mais especificamente no Vale do Silício. O Vale do Silício é onde as grandes empresas techs, nessas empresas tipo Google, Facebook, Twitter, estão. O Vale do Silício não é em São Francisco. São Francisco é a cidade principal, né, uma grande cidade próxima do Vale do Silício, mas na realidade o Vale do Silício fica um pouquinho mais abaixo, assim, fica uns 40 minutos descendo a Baía de São Francisco. São cidades como Melon Park, como Cupertino, como Mountain View, são umas cidades mais embaixo que essas empresas têm suas sedes. Eu vou contar um pouquinho de como é que foi minha carreira profissional em Brasília antes de vir pra cá, porque eu acho que essa carreira, tenho toda certeza que essa carreira que eu tive em Brasília foi muito importante para eu conseguir essa primeira oportunidade aqui no Vale do Silício, aqui em uma grande empresa tech. Eu sou formado em comunicação social pela Universidade Católica de Brasília, com habilitação em jornalismo. Eu trabalhei muito tempo produzindo conteúdo para sites como jornalista. Depois eu dei uma mudada geral na minha carreira e fui para dentro de agência publicitária, ser redator publicitário e trabalhar principalmente com parte de redes sociais. Eu gerenciava contas. Não me arrependo da minha carreira jornalística, do que me trouxe até aqui. Afinal de contas, eu estou aonde estou, cheguei aonde eu nunca imaginei chegar. E aí a gente corta desse meu histórico em Brasília, no Brasil, para vir para São Francisco, Califórnia, onde eu cheguei em outubro de 2018. Nesse primeiro ano que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, gente, eu trabalhei sem documento, entendeu? Então eu não conseguia aplicar para trabalhos regulares, trabalhos convencionais. Eu tive que dar os meus pulos até eu conseguir uma documentação. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é o que aconteceu após eu conseguir o meu documento, entendeu? E eu também não indico que você trabalhe sem documentos, que você venha sem autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu não posso fazer isso e eu não estou fazendo isso. Eu estou falando o que aconteceu comigo, entendeu? Então, desde que eu cheguei aqui, e tem 2 anos e meio, eu trabalho também como delivery. Eu entrego comida e entrego também compra de supermercado. Depois de um ano trabalhando como delivery, finalmente o meu processo de asilo aqui nos Estados Unidos deu certo e eu recebi o meu documento, entendeu? Foram dias de desespero, foram dias em que eu imaginei que eu teria que voltar mesmo pro Brasil. Teve inúmeras vezes em que eu pensei em voltar pro Brasil, deixar tudo e voltar para casa da minha mãe, porque foram dias bem complicados. Mas finalmente eu recebi esse documento aqui, que é minha autorização de trabalho. Além do Social Security, né, que é tipo o CPF daqui, você precisa dessa autorização de trabalho. A minha tá aqui, eu dei uma escondida nos dados pessoais. Depois, gente, eu vou fazer um vídeo também mostrando os meus documentos daqui, porque vocês precisam ver esse documento em detalhes, gente. No dia que eu fui fazer a foto para esse documento aqui, eu não sabia que eu ia fazer a foto para esse documento aqui, e eu estou pavorosa, porque eu estava atrasada, então eu estacionei meu carro em qualquer lugar, cheguei lá esbaforida, descabelada, e a mulher falou assim: não, a gente vai fazer uma foto hoje. Eu, quê? Meu Deus! Chegou meu visto de trabalho aqui, eu e o Rafael, a gente aplicou principalmente para as contas de aplicativos, né, dessas de delivery. A gente foi aplicando para ter as nossas próprias contas nesses aplicativos, mas a gente também falou, bora atrás de emprego. Vamos caçar essas oportunidades, porque quando a gente ia na Target, no mercado aqui, né, tava lá, estamos contratando. Quando a gente tinha em outro mercado, sei lá, na Best Buy, tava lá, estamos contratando. Então eu falei pro Rafael, nossa, vai ser muito fácil, a gente vai conseguir qualquer emprego. Não foi, gente. A gente aplicou em alguns lugares como o Whole Foods, que a gente aplicou, que é um mercado daqui. O nosso currículo não tinha nada a ver, né? Imagina, você vem de outro país para trabalhar, eles nem sequer responderam. Então o que a gente fez depois de ir nesses lugares que a gente achava que seria fácil e que não foram, né? A gente foi atrás de alguns sites de emprego. Aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, em São Francisco, tem alguns sites importantes para procura de emprego. Tem o Glassdoor, tem o Indeed e tem o LinkedIn, gente. E o LinkedIn foi aonde eu foquei minhas forças. Por quê? Quando você se cadastra nesses sites, né, de procura de emprego, eles começam a te bombardear com e-mail o tempo inteiro. E-mail que você não dá conta de ficar gerenciando aquele tanto de alerta, né? Toda hora chega um e-mail para você, lota a sua caixa de entrada. Então eu resolvi, descadastrar de todos esses outros sites, né? Tipo do Glassdoor, do Indeed, e focar mesmo no LinkedIn.
e foi aonde que eu vi mesmo que poderia ter sucesso. Então já fica aqui pra vocês uma dica, gente. Foca no LinkedIn de vocês. E eu acho que o LinkedIn, ele vale tanto pra quem tá procurando um emprego aqui no Vale do Silício, quanto pra quem tá procurando emprego no Brasil, sabe? É uma rede social muito importante. Não digo pra você ficar fazendo aqueles textos chatos, sabe? De quem quer tirar lição de tudo. Seu currículo hoje em dia, sabe? Precisa estar bem atualizado no LinkedIn. E falando em currículo, o currículo daqui é diferente do currículo daí, gente, do Brasil, né? Você precisa saber disso. Aqui tem várias diferenças. Então, a gente teve que fazer essa adaptação do nosso currículo para a realidade daqui. Eu, inclusive, comprei um template de currículo, né? Que eles chamam de resumê aqui, para poder fazer, né, para poder aplicar para essas vagas, e acabou que eu comprei um template, eu e o Rafael a gente replicou. Como eu e o Rafael a gente não tinha muita certeza sobre o que a gente estava fazendo, a gente acabou recorrendo ao LGBTQ Center aqui de São Francisco, que é justamente isso, é um centro de ajuda, de apoio a pessoas LGBTQIA+, que tem aqui em São Francisco. E eu acho que no momento que a gente chegou neste lugar e que a gente teve o apoio que a gente teve, foi a primeira vez que eu me senti fazendo parte da cidade, dessa comunidade. A gente chegou a ir lá umas 4 ou 5 vezes, conversamos com pessoas que ajudaram a colocar o tom certo das nossas frases, a corrigir a gramática, né, para inglês. E foi super importante, assim, para ver que poderia ser possível, assim. Até a pessoa, né, a moça, a mulher que ajudava a gente, ela também dava muito gás pra gente, dava muita força, então foi muito boa essa parte. Eu recomendo demais, se você estiver aqui em São Francisco ou em algum lugar aqui dos Estados Unidos procurando trabalho, procure uma organização que possa te ajudar nesse reposicionamento profissional, que possa olhar o seu resumê, que possa falar, tira isso, põe isso, entendeu? Foi muito legal pra gente, assim. Eu tenho vontade de ir lá e agradecer pessoalmente a moça que me ajudou, que ajudou eu e o Rafael, porque realmente foi muito, muito útil. Aí, com o currículo pronto, chegou a hora mesmo de aplicar para essas vagas nessas grandes empresas techs que eu queria trabalhar, tipo Twitter, tipo Google, tipo Facebook, tipo Instagram. E aí, o que eu fiz, tanto no LinkedIn quanto nas páginas dessas empresas, né, foi procurar pelo que eu já tinha, né? O que eu já tinha. Eu tinha domínio da língua portuguesa, então eu fui lá e coloquei português. Eu saquei que eu poderia trabalhar dentro de uma empresa dessas como alguém que ajuda, né, a entender a língua. Como eu era jornalista e como eu tenho domínio da língua portuguesa, já que eu nasci lá, né, eu sabia que eu podia ajudar as empresas nesse tipo de tradução, na parte de linguagem, de língua portuguesa. Então coloquei tudo português e comecei a procurar por isso, assim. No LinkedIn eu coloquei alguns alertas. Eu não coloquei alertas diários, eu coloquei alertas semanais na região que eu estava. E aí, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eles me avisavam as oportunidades que estavam abertas. E a gente começou a encontrar algumas oportunidades, eu e o Rafael, assim. E outra coisa bastante importante para a sua pesquisa, se você está começando aqui nos Estados Unidos, é procurar posições entry level ou first level. O que é isso, gente? É uma posição, é um cargo que você não precisa saber muito, afinal de contas você está começando. Então eu fiz essas 2 configurações de alertas no LinkedIn, uma para português e a outra para entry level. Agora, gente, eu vou contar especificamente o que aconteceu comigo, como foram as datas e como foram acontecendo as coisas, né? Eu recebi o meu visto de trabalho lá pelo final do mês de julho de 2018, não, de 2019, e aí em outubro, 7 de outubro, eu achei essa vaga no LinkedIn, que se chamava Media Operation Português Spanish. E aí, gente, eu apliquei, né? Já tinha aplicado para várias, estava atirando para todos os lados. Apliquei para essa vaga para Cognizant. E aí eu falei, gente, o que é Cognizant, né? Fiquei pensando nisso, mas como, né? Tava aceitando qualquer coisa que viesse, só toquei o barco e fui que fui. No dia 11 de outubro, fizeram um contato comigo. Então, eu apliquei no dia 7. 3 dias, 4 dias depois, entraram em contato comigo pelo telefone para falar sobre essa vaga. E foi meio complicado, gente, porque assim, meu inglês razoável. O inglês da pessoa que estava tentando conversar comigo, que era um indiano, também era razoável, entendeu? Mas acabou que ele me mandou todas as informações por e-mail e eu consegui entender melhor o que estava acontecendo. E acontece muito, gente, aqui em São Francisco, nessa região do Vale do Silício. As pessoas têm sotaque, as pessoas vêm de diferentes lugares do mundo. E assim como você, né, elas estão aqui, a gente consegue se comunicar e as coisas fluem. E aí, como fizeram esse contato comigo, eu fui tentar entender o que era Cognizant. O que
que era essa empresa, né? Joguei, fiz uma pesquisa rápida no Google, entendi que era essa grande empresa de tecnologia, né? Que é da Índia, mas na realidade ela é global, ela é super, sabe? Ela é enorme, ela tem sede no Brasil, tem sede aqui nos Estados Unidos, faz muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, faz muito dinheiro na Europa e faz muito dinheiro aqui nos Estados Unidos porque elas fazem isso que eu faço hoje, entendeu? Elas prestam serviços dentro dessas grandes companhias, mas calma, porque eu não tinha entendido isso, entendeu? Pra mim, e tava ótimo, eu ia trabalhar dentro da Cognizant, entendeu? Eu ia trabalhar dentro do prédio deles, fazendo uma função pra Cognizant. Depois do dia 11, eles marcaram uma entrevista pra mim no dia 14 com o time que eu ia trabalhar. E aí, gente, eu não dormi, né? Lógico, óbvio, essa é a minha primeira entrevista de emprego nos Estados Unidos. Eu com meu inglês que, né, hi, hello, é uma coisa que, né, eu sabia na época, eu ainda estava muito inseguro, ainda estou muito inseguro com a língua. Mas fiz essa entrevista. E eu lembro que eu fiz essa entrevista, era uma entrevista de vídeo, né, pelo computador. Eu tava sentadinho assim na cama, porque eu e o Rafael, nessa época, a gente não tinha casa, a gente alugava um quarto dentro de uma casa. Então eu fiz sentadinho na cama, assim, o Rafael tava no quarto. E aí eu comecei a conversar com essas duas pessoas que são do meu time atualmente, que eram do meu time. Hoje em dia elas não fazem mais parte do meu time. Falei sobre a minha carreira no Brasil. Falei também sobre como eu era criativo e como eu tinha ideias inovadoras. Aí elas viraram pra mim e falaram assim, mas o trabalho que você vai fazer aqui dentro não tem nada de criatividade. Como você lida trabalhando, fazendo a mesma coisa repetidamente por vários dias? Aí, gente, eu fui franca, né? Aí eu falei, né? Faltei chorar. Eu falei, olha, eu tô aqui, eu tô aplicando para asilo, eu preciso de uma primeira oportunidade. E aí, quando eu desliguei, o Rafael que tava atrás do computador, ele não veio assim, tipo, boa, não. Ele falou assim, tipo, foi só a primeira. Ele também sentiu o que eu senti, que não tinha sido uma boa entrevista. E tudo bem, né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer várias, eu vou fazer inúmeras até conseguir um emprego. E aí, gente, acontece que no dia 21 de outubro, sei lá, 5 dias depois, já tinha até esquecido, entendeu? Eu já tava aplicando para outras coisas. Me liga uma mulher e fala, parabéns, você conseguiu o emprego. Eu, o quê? E eu tava tipo assim, tá, ótimo, tudo bem, tudo ótimo, vai ser perfeito. E ela falou assim, tô te falando aqui é o valor da hora e você também vai ter todos os benefícios dessa empresa tech, como um funcionário dessa empresa tech. E eu, peraí, como assim? Sim, você vai trabalhar para Cognizant, mas dentro de uma empresa tech, dentro de uma grande companhia aqui do Vale do Silício. E eu não tinha sacado isso, entendeu? Eu não tinha percebido até o momento em que eu recebi a confirmação que eu ia trabalhar dentro dessa empresa, entendeu? Eu fiquei meio perdido. A resposta de um emprego, né, de conseguir um emprego já era maravilhosa. Para trabalhar ainda dentro de uma empresa tech como essa que eu trabalho até hoje foi maravilhosa, sabe? Então no dia 21 recebi a resposta, no dia 23, 2 dias depois, eu recebi a offer letter, que eles chamam, né, que é uma oferta, eles mandam uma carta para você oferecendo o valor da hora e contando mais para você da oportunidade, você assina e manda de volta. Eles também me pediram algumas informações para background check, que eles fazem isso, gente, real, sabe? Eles dão uma bisoiada, assim, no seu currículo, no seu resumê, pra confirmar as coisas que você colocou lá, entendeu? Então, eles ligaram pra universidade que eu estudei no Brasil, eles ligaram pra alguns lugares que eu trabalhei no Brasil pra confirmar que eu trabalhei por lá, entendeu? Então, esse background, ele é muito sério. Eles fazem mesmo um pente fino no seu resumê pra saber que se tudo que você colocou lá é verdade. Gente, a gente não mente, tá? Em currículo. No Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, a gente não mente, tá? E também me passaram, tipo, um HR Onboarding Forms, que é tipo um site onde você já coloca todas as informações ali pro serviço de relações públicas, não é RH, como é que é? Relações humanas. Você vai lá e coloca todos os seus dados, você coloca os seus documentos e aí o processo vai todo pelo onboard. Não tem aquele negócio assim de você ir em alguém entregar a papelada. Não, você vai lá, coloca o que tem para colocar lá, entendeu? E o processo, ele é contínuo. Do dia 23, né, que eu recebi a offer letter e tudo mais, no dia 4 de novembro de 2019, eu comecei a trabalhar dentro dessa grande empresa tech que
Eu não posso falar o nome. Isso mesmo, gente. É como se eu fosse terceirizado, gente. Eu sou terceirizado para trabalhar dentro dessa grande empresa tech, mas as minhas relações empresariais, não é empresariais, gente, é contractuais, são com outra empresa, entendeu? Então eu respondo para a Cognizant, mas trabalho dentro dessa outra grande empresa tech, que eu não posso falar o nome, porque eu assinei vários contratos de privacidade, em que eu não posso dizer publicamente que eu trabalho para essa grande empresa. Eu acho meio assim, para ser bem sincero, assim, mas é quem me paga. Eu tenho quase os mesmos benefícios de um funcionário que trabalha diretamente para essas empresas. Eu não tenho os mesmos benefícios. Quais são esses benefícios, Leandro? São alguns feriados, assim, poucos, um ou outro. A gente segue o calendário dessa grande empresa tech, mas tem um ou outro no ano que eles fazem alguns feriados. Sei lá, essa empresa tech tem academia. Os funcionários podem usar, a gente não. Mas assim, eu tenho acesso a todos os prédios, eu tenho acesso a todos os perks, né, que são os benefícios, comida, né, tipo, no prédio, eu consigo acessar todos os prédios, eu consigo acessar vários sistemas, mas é muito mais complicado para você conseguir um emprego diretamente com essas empresas, entendeu? Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que aplica para várias vagas diretamente com essas empresas tech e ainda não consegui, entendeu? Porque eu acho que eles justamente precisam disso, assim, de um tempo de experiência sua aqui nos Estados Unidos, né? Às vezes eu encontro umas vagas que as pessoas querem 10 anos de experiência, sabe? Então eu tinha acabado de chegar e com certeza essa vaga que eu consegui é essencial para os próximos passos que eu vou dar, entendeu? Então a gente pode olhar para essas duas óticas, né? De tipo, porra, trabalho nessa grande empresa, mas não sou funcionário dela, ou tipo, putz, estou dentro, né? Eu consegui aqui. E essa é uma história muito legal, porque eu acho que um ano antes de começar a trabalhar dentro dessa empresa, eu fui como visitante, né? Eu fui conhecer essa empresa, a sede dessa empresa, a convite de um amigo meu. E quando eu tava lá, cara, eu tava, tipo, como diz minha amiga Cíntia, eu estava manifestando, sabe? Eu tava, putz, eu quero trabalhar aqui, velho. Eu vou trabalhar aqui. E um ano depois, porra, eu tava lá, entendeu? E deu certo. E é também por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, entendeu? Pra gente manifestar juntas. E eu, essa bichinha que saiu de Brasília, lá, que dançava música pop no palco da Victoria House, conseguiu uma vaga no Vale do Silício e vai conseguir lugares maiores, você também consegue, entendeu? Você também pode. Qual é a diferença entre eu e tu? Não tem, entendeu? A gente vai chegar onde a gente vai chegar nessa vida, entendeu? A gente vai chegar lá juntas. E depois de, sei lá, um mês trabalhando dentro desse time, Rafael, meu namorado, aplicou para essa vaga também. Eu já estava trabalhando lá dentro, o Rafael, por causa do processo dele, o processo de asilo dele demorou um pouco, então os documentos dele demorou um pouco mais a chegar. Mas eu sempre falava para os meus amigos lá dentro do... Eu ia falar o nome da empresa, não posso. Eu sempre falava dentro do escritório como era difícil pra mim estar ali, tipo, tendo uma vida de um funcionário normal, convencional, sabendo que meu namorado tava na rua, fazendo um trabalho que eu sabia que era muito cansativo, que era muito pesado. E aí o Rafael aplicou pra essa vaga. Na realidade, a gente não sabia se ele ia vir muito pro meu time ou pra outro time. O Rafael fez 2 ou 3 entrevistas diferentes que a minha, porque o Rafael tinha um currículo diferente do meu, o Rafael já tinha gerido os projetos em uma grande empresa no Brasil, então ele fez 2 ou 3 entrevistas, ele fez entrevista presencial, coisa que eu não fiz, mas foi tão perfeito, as coisas aconteceram de um jeito que eu não consigo explicar, que deu um mês, o Rafael estava dentro da mesma empresa que eu, com os mesmos benefícios que eu, com o mesmo salário que eu e no mesmo time que eu. Não sei como aconteceu isso. A gente deu uma olhada nas políticas, se podia ou não podia. Na realidade, você pode trabalhar com a mesma pessoa que você namora dentro da empresa, você não pode trabalhar acima, entendeu? Se o Rafael for meu chefe, não pode, entendeu? Porque a gente tem uma relação, né, amorosa e aí ele manda em mim, não dá. Não tenho grandes problemas de trabalhar com o Rafael. No começo foi meio complicado trabalhar o dia inteiro, dividir os amigos, né? Mas acabou que a gente se deu super bem, assim, as coisas aconteceram. A Pen e o Jim do The Office também trabalhavam juntos, então tá tudo certo, né? E com certeza foi um grande alívio pra mim ver a pessoa que eu amo, né, meu companheiro, trabalhando, tendo os mesmos benefícios que eu e conquistando as mesmas coisas que eu, entendeu? Foi muito... As coisas de Deus não se explicam, né, gente? Antes de eu ler as perguntas que vocês mandaram pra mim lá no meu Instagram, eu queria falar sobre um podcast que eu tô escutando, que eu descobri recentemente e que tem me inspirado demais essa minha carreira aqui no Vale do Silício. Se chama Thanks for Applying, que é da Eduarda Pata
e da Melissa Viana. São duas brasileiras que estavam aqui, né, que estão aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, procurando emprego, estavam procurando emprego, graças a Deus hoje elas já têm emprego. Eu sou muito evangélica, tá vendo? Graças a Deus já conseguiram os empregos delas. Mas elas fizeram um podcast, tem 2 temporadas já, contando todos os processos que elas passaram até conseguir esse emprego. Então elas dão dicas sobre como montar o currículo, sobre como se portar nas entrevistas, o que fazer de diferencial, entendeu? Os cursos que você pode fazer. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, então depois dá uma olhada. É muito inspirador ver elas falando sobre toda a trajetória e também é muito bom ver que você não tá sozinho, entendeu? E podcast é maravilhoso, né, gente? Então, vai lá depois, se chama Thanks for Applying, que é justamente este e-mail que a gente recebe dessas empresas, né? Tipo, quando você aplica, eles mandam um e-mail pra você, Thanks for Applying, sabe? E aí, nunca mais te ligam, safados. Então vamos às perguntinhas. O @TonyGreg perguntou: como o brasileiro é visto pela sociedade dos Estados Unidos trabalhando? Cara, eu trabalho com gente de todo lugar do mundo, né? Então eu me sinto como só mais um, assim. Tem momentos que eu entendo, né? Eu saí do Brasil sendo uma pessoa branca e eu vim para uma realidade onde eu sou latino, então realmente há uma diferença. Mas nessa empresa tech que eu trabalho hoje em dia, eu não me sinto menos ou mais por ser brasileiro, entendeu? Eu me sinto mais porque o brasileiro, gente, a gente sabe como chegar, a gente sabe como falar, a gente sabe como se comunicar, sabe? A gente tem o samba, entendeu? A gente tem o borogodó, entendeu? Então não, acho que a gente é visto como igual, entendeu? Pelo menos nesse lugar, nessa posição que eu estou. O @AldonNeiva perguntou: por que não trabalhar com audiovisual por aí? Em produtoras ou algo assim? Aldon, eu queria mesmo, sabe? Sabe que é Aldo? Deve ser Aldo, né? Não Aldon. Desculpa, gente, eu tô aqui. Eu não sei mexer nesse negócio de perguntas. Eu abri hoje pela primeira vez, não sei. Aldo, eu quero bastante, mas o meu currículo, ele ainda tá meio confuso, assim. Eu sou jornalista, tenho um canal no YouTube, mas eu preciso de um negócio chamado portfólio. E todos os vídeos que eu produzi são vídeos para YouTube, entendeu? Então, tá meio assim, meu currículo tá meio bagunçado. O que eu quero para esse primeiro semestre de 2021 é arrumar meu currículo, é focar em edição de vídeo, produção de vídeo, para ter um portfólio legal e sim trabalhar com audiovisual, sabe? É o que eu sonho agora. E se Deus quiser, Jeová, Cantarabachubas, vai dar tudo certo, gente. O @Jadson, meu amigo maravilhoso, perguntou: tem que saber inglês fluente? Não, gente, eu acho que você não precisa ter inglês fluente, assim. Eu acho que você precisa saber se comunicar o básico, entendeu? Você precisa ter um joguinho de cintura ali, sabe? Até hoje eu ainda peno um pouquinho pra escrever nos grupos de trabalho, entendeu? O inglês fluente, gente, é um negócio que a gente acha que a gente vai conquistar com 1 ano, 2 anos aqui, né? O inglês fluente, gente, ele é um sonho distante, mas que um dia vem, entendeu? Eu acho que o importante é você saber, tipo, quem você é, o que você tá fazendo, sabe? Que você já sabe falar outra língua, que está em outra realidade. Saber perguntar, não entendi, você pode explicar diferente, entendeu? Eu acho que o inglês, ele é importante, mas ele não é essencial. Gente, eu sempre vou fazer isso de abrir caixinhas de perguntas antes de gravar os vídeos aqui no meu YouTube ou aqui no meu IGTV. Então fica ligado no meu Instagram, @LeandroMoraes. Muito obrigado por ter visto esse vídeo enorme, mas eu acho que ele é bem completo. Ele conta toda a minha história, assim, sobre como foi conquistar esse emprego aqui. Espero que em breve eu tenha um outro vídeo contando outra história de outras experiências, tanto profissionais quanto outras experiências aqui nos Estados Unidos pra vocês. Eu amo gravar vídeos para este canal. Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. Se estiver com vergonha, pode ir lá no meu Instagram, mandar uma mensagem privada que a gente também conversa. Como estamos falando de coisas profissionais, me procura no LinkedIn, Leandro Moraes. Vamos ser amigo também por lá, entendeu? Vamos fazer contatos também por essa outra redes sociais. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. E é isso, gente. Vou nessa. Um beijo. Até a próxima e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Não some, não some. Tchau, tchau, gente.